estou bem, graças a Deus, e hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, daremos início ao caderno 2 de vocês, referente à segunda avaliação. Trabalharemos as páginas 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11, que refere-se ao tópico 1, que trata sobre a Revolução Russa. Nesse tópico, nós falaremos sobre uma revolta socialista, sobre a crise do Império Russo, o ensaio geral de 1905, falaremos sobre os soviéticos, sobre a Revolução de Fevereiro, sobre o governo provisório e a Primeira Guerra Mundial e sobre a Revolução de Outubro. Uma das maiores consequências da Primeira Guerra Mundial foi a de lançar o Império Russo em uma crise profunda que fez com que os bolcheviques conquistassem o poder em 1917. A proposta desses bolcheviques era fazer uma revolução que pudesse suprimir o capitalismo e assim instalar um novo sistema político e econômico, conhecido como o socialismo científico. As bases da ideologia bolchevique encontrava-se na filosofia marxista, no qual acreditava que a história da humanidade era marcada pela luta de classe, e com isso tal cadeia seria rompida apenas por uma revolução que culminasse em um Estado sem classe nenhuma. E isso viria a introduzir uma noção de igualdade entre os seres humanos. Porém, não se sabia o certo o que seria essa igualdade, né? O que originou em diferentes interpretações sobre o que realmente seria a igualdade entre as populações, entre os povos. Para os da corrente do liberalismo, a igualdade era apenas de forma jurídica ou civil, ou seja, acreditavam em leis iguais para todos os cidadãos. Já os da corrente socialista acreditavam que, sem igualdade econômica e sem recursos, as pessoas jamais seriam iguais, ou seja, os mais ricos sempre teriam mais acesso, e isso, de certa forma, lhe asseguraria melhores salários e melhores empregos, estando sempre em situação de vantagem em relação aos mais pobres. Para os socialistas, uma sociedade justa e fraterna deveria se pautar nos seguintes termos: primeiro, no fim da propriedade privada dos meios de produção; segundo, na valorização do bem comum, colocando-o acima dos interesses individuais; e terceiro, no estabelecimento de uma sociedade sem classes, pois com o fim da propriedade privada dos meios de produção, não haveria mais distinções econômicas entre os cidadãos, e as disputas entre burguês e proletário acabariam. Bom, então agora vamos falar um pouquinho da Rússia nesse contexto. Como se estabeleceu a crise do Império Russo em meio a isso? Bom, a Rússia era um vasto império governado pelo regime cesarista, que conseguiria impedir o avanço das reformas liberais adotadas no restante da Europa ao longo do século XIX. Em consequência do atraso político e econômico, o país, apesar de seu gigantesco tamanho, não conseguirá modernizar sua economia, nem melhorar as condições de vida da sua população, cuja a grande maioria vivia em grande pobreza e era submetida a uma grande exploração por parte da nobreza territorial e da Igreja cristã. Mas devido às instalações de várias indústrias na Rússia do final do século XIX, a sociedade acaba se tornando um pouco mais diversificada e assim surgindo uma pequena burguesia e um crescente proletariado, que se concentraram principalmente em 3 cidades.
Petersburgo, Moscou e Kiev, sendo que São Petersburgo era a capital imperial da Rússia. Porém, todo esse processo de modernização, ele vem tornar a vida da população russa ainda mais difícil, devido às constantes explorações no qual esse povo passa a ser submetido. Porém, isso ele vem contribuir para a difusão de ideias revolucionárias, ideias estas republicanas, socialistas e anarquistas, que circulavam clandestinamente na Europa, em livros, panfletos e por meio de organizações diversas, o que fez com que várias agremiações políticas começassem a surgir. Contudo, todas elas passaram a ser reprimidas pelo governo, o que fez com que aumentasse o radicalismo dos trabalhadores, que cada vez mais acreditavam na ideia de uma revolução. Entre 1904 e 1905, a Rússia entrou em guerra com o Japão, em uma disputa imperialista pelo controle da Coreia e da Manchúria. E em meio a isso, a Rússia acabou derrotada. Os custos dessa guerra provocaram uma forte crise econômica, marcada pelo aumento dos impostos, pela escassez de alimentos e pela elevação acentuada do custo de vida. Em 9 de janeiro de 1905, uma manifestação popular foi até o Palácio Imperial em São Petersburgo. E essas pessoas que participavam desta manifestação foram recebidos por balas pelas tropas cesaristas. Centenas de pessoas morreram, entre elas crianças e mulheres que queriam apenas comida. Tal fato ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Revelou a brutalidade com que o governo estava disposto a tratar qualquer forma de contestação à velha ordem. E isso desencadeou uma onda de protestos, greves e manifestações que reivindicavam a todo tempo uma reforma, na qual buscava a convocação de uma Assembleia Constituinte para fundar um regime constitucional e a criação de leis trabalhistas e a reforma agrária. A fim de melhor se organizarem, os trabalhadores fundaram conselhos que eram denominados de sovietes. Esses conselhos foram criados em diversas cidades e aldeias russas. Para promover a ligação dos vários grupos, os grevistas fundaram o Conselho dos Sovietes de São Petersburgo, que assumiria a liderança na luta contra o cesarismo. Mas, quando César Nicolau II percebeu a gravidade dessa situação, prometeu adotar uma política reformista, começando pela convocação de eleições para uma Duma, isto é, para uma Assembleia Nacional Constituinte, que faria da Rússia uma monarquia constitucional, com liberdade política e igualdade civil. Mas não foi bem o que ocorreu, pois com parte da população retomando seu ritmo de vida habitual, Nicolau II iniciou uma violenta repressão contra os líderes agitadores, fechando os sovietes, prendendo e fuzilando vários militares políticos e provocando a fuga de muitos outros manifestantes para o exterior. E assim, em meio a esse contexto de guerra e de sofrimento da população russa, é que vem ser criado alguns partidos. Entre estes, destacam-se o Partido Constitucional Democrata, o Partido Socialista Revolucionário. O Partido Constitucional Democrata era composto pela burguesia. Já o Partido Socialista Revolucionário
Originalmente agregava camponeses e membros das organizações de combate, em especial as correntes menchevique e bolchevique. Porém, mais tarde, esses se tornariam dois partidos distintos e reivindicavam o mesmo nome. Bom, em meio a todo esse contexto de guerras e lutas populares, vem acontecer duas importantes revoluções, que foram a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. Bom, a Revolução de Fevereiro culminou na renúncia de César Nicolau II. Após isso, proclamou-se a República e instituiu-se um governo provisório. Ainda ficou decidido que em novembro deste mesmo ano seriam realizadas eleições para a formação de uma nova Assembleia Constituinte. Enquanto isso, o governo provisório adotou uma política reformista, cedendo a liberdade de imprensa e associação, anistia dos presos políticos e jornadas de trabalho de 8 horas. Contudo, esse governo não vem a fazer o que o povo mais queria, que era tirar a Rússia da guerra, o que vem a culminar mais à frente na Revolução de Outubro, pois entre os dias 24 e 25 de outubro de 1917, os bolcheviques, apoiados por setores do exército, ocuparam diversos prédios públicos, estações ferroviárias e postos telegráficos, concretizando assim a tomada de poder. E o governo deposto não teve como reagir, pois nem sequer tinha o apoio popular. Bom, a primeira importante decisão dos bolcheviques que haviam tomado o poder foi negociar isoladamente a paz com a Alemanha e assim tirar a Rússia da guerra, garantindo assim o apoio popular para a implantação de suas reformas. Assim, com a realização do segundo Congresso Geral dos Soviéticos da Rússia, foram adotadas as seguintes medidas: adoção de uma reforma agrária, nacionalização de bancos e empresas, estatização de todas as empresas e a adoção do regime de autogestão operária. Assim, os trabalhadores seriam diretamente responsáveis pela administração das fábricas nas quais trabalhavam. Com isso, a princípio, o governo revolucionário, liderado por Lenin, torna-se cada vez mais popular, enquanto os sovietes passavam a ser a base de toda a organização política do país. Bom, com isso, relativas a essa videoaula de hoje, eu deixo as páginas 4, 8 e 12 do livro de vocês, nas quais vocês devem fazer as atividades e me enviar por e-mail. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.